Meu nome é Paula, tenho 48 anos, sou casada, tenho 2 filhos, advogada, e tô passando aqui para contar um pouquinho da minha história, de como é voltar ao mercado de trabalho depois de muitos anos parada para criar seus filhos, como a gente deve se valorizar e o que fazer agora que os filhos cresceram, né? Como voltar a esse mercado de trabalho deixado de lado durante um bom tempo. Bom, eu sempre trabalhei, me casei, continuei trabalhando, tive os meus filhos e em 2010, em virtude de uma transferência do meu marido, acabei me mudando para São Paulo com os meus 2 filhos, na época com 5 e 2 anos de idade, e por opção resolvi deixar de trabalhar para cuidar deles. Foi uma opção minha, uma opção da qual não me arrependo, de que era muito importante na época. Foi muito importante para eles na época essa atenção que eu parei para dar para eles, esse cuidado nessa nova realidade. Mas conheço a Paula como pessoa, a Paula como mulher, foi ficando num cantinho esquecida, dando lugar apenas à Paula mãe, à Paula esposa, à Paula dona de casa. Depois de um tempo, aqui em São Paulo, através de um grupo de amigas, eu entrei para um grupo de corrida de rua, que foi o que me levou a me reencontrar um pouquinho com a Paula que eu sempre fui, a Paula que tinha seus objetivos, que corria atrás das coisas, aquela Paula perseverante, aquela Paula resiliente, aquela Paula competitiva. Era muito engraçado esse grupo, porque nós fazíamos corridas de rua, era um grupo só de mulheres, e que a gente treinava, então tinha as decepções, as brincadeiras, mas ao mesmo tempo aquela parte competitiva, de que a gente precisava treinar, e esse treino era levado a sério, pelo menos por mim. Isso foi muito bom para eu começar a reencontrar aquela Paula que gostava de se cuidar, aquela Paula que tinha um objetivo. Enfim, começou a aparecer de novo aquela luzinha lá dentro de que é importante ter meu momento, né? De que eu precisava cuidar das pessoas, mas que também era importante o meu momento. Quando foi finalzinho de 2001, eu tive uma oportunidade para voltar para um escritório de advocacia, minha área, minha profissão, que no início me deu bastante medo essa volta. Era muito tempo parada, efetivamente parada, né? Porque lendo a respeito, acompanhando, superficialmente eu continuava, mas com a mão na massa novamente tinha bastante tempo. E tive essa oportunidade de voltar e a princípio foi bem difícil essa volta, bem difícil, não a volta em si, mas a coragem para voltar. A coragem de dizer que eu era capaz, que eu podia voltar. E tive uma conversa muito grande com meu marido, que sempre me apoiou e que sempre acreditou em mim, muitas vezes até mais que eu mesma. E assim foi. Eu voltei para o escritório, no finalzinho de 2021, me vi voltando à rotina de sair para trabalhar, de deixar meus filhos em casa, já com 17, 14 anos, falando das responsabilidades que eles tinham, que não teriam mais eu para dizer ali que era hora de almoçar, botar o almoço na mesa e tirar o almoço e a hora de estudar. Enfim, dar a eles também a oportunidade de crescer, que muitas vezes a gente em casa, querendo tomar conta de tudo, acaba impedindo também que nossos filhos cresçam. E assim foi. Tive um prazer, não um prazer, eu tive o privilégio de ter uma sócia que foi me apresentando uma outra filosofia de vida, que foram as constelações familiares, que para mim foi muito importante naquele momento. Em cada dia ela plantava uma sementinha
contava um pouco a respeito de como ela via a vida. E foi passando toda essa história para mim, e eu fui absorvendo e voltando, não só fazendo cursos, me atualizando, a gostar de novo, né? Tanto da parte jurídica como aprender a viver tendo um outro olhar. E como eu digo, nada é por acaso. Foi nesse momento que também no final de 2021 esse meu grupo de corrida resolveu que era um momento de ter novos desafios. E assim foi. Eu me inscrevi nos 21 quilômetros de uma corrida aqui em São Paulo, SP City, e seria um grande momento essa prova para mim. Ela seria dia 31 de julho, então eu teria aí o finalzinho do ano e o ano inteiro para treinar. E eu comecei a me dedicar para essa corrida, juntamente com meu trabalho, minha nova perspectiva de vida. Virando o ano, num treino da USP, eu saí para correr junto com alguns amigos e quebrei o pé, caí e quebrei o pé. E aí, ao chegar no médico, fui para o hospital e tudo mais, me passaram a informação que eu teria que ficar parada pelo menos uns 3 meses e só poderia voltar a treinar corrida novamente em maio. E foi aí o primeiro balde de água fria do ano, né? A primeira grande balançada assim, que eu tive. Os meus planos, que a princípio para mim não tinham mais nenhum problema, estavam todos certos, aquela vida certinha, regradinha daqui para frente. E aí eu tive que dar um tempo, parar uns 15 dias, parei completamente. E no momento que eu pude, eu conversei com o meu professor e nós sentamos e conversamos. E eu falei, não, nós vamos começar a treinar. E eu vou treinar com a bota ortopédica mesmo, para perder o mínimo de massa muscular, para que quando eu voltar com alguma condição competitiva, digamos assim, sem perder grande parte do que eu tinha evoluído. E assim eu fui fazendo. Eu ia treinar do jeito que dava, com aquela botinha ortopédica, fazendo os exercícios que eram possíveis. Assim como eu ia trabalhar também de bota ortopédica, andando para tudo quanto é lado, fazendo e me esforçando dentro de tudo que era possível, porque a vida não para, embora a gente tenha percalços. E assim foi. Início de maio, eu consegui a autorização do meu médico para voltar a treinar e eu voltei para os treinos de corrida, voltei aos treinamentos, devagar, passo a passo. A início não sabia se ia conseguir, né, correr a meia maratona, me preparar em 2 meses, maio, junho, julho, para voltar. E no início achei que não conseguiria, mas no fundo, eu falava, eu quero. E assim foi. Fui me preparando, não mais com os objetivos que eu tinha, de tempo, de como concluir a prova, mas concluir a prova. E num exame de rotina, uns 15 dias antes da prova, na verdade dia 19 de julho, a prova seria 31 de julho, no exame de rotina, eu descobri um edema-carcinoma, um câncer de intestino. E eu posso te falar que quando eu recebi esse diagnóstico, por alguns segundos, o tempo parou. E eu fiquei sem chão, realmente sem saber o que fazer, como proceder dali para frente, o que iria acontecer dali para frente. E é aí que eu descobri a verdadeira Paula que não se deixa bater, a Paula que é resiliente, a Paula
está aí para enfrentar todos os problemas que puderem e existem, né, que vão passando pela nossa vida. E com esses novos ensinamentos também que eu tinha tido da minha sócia, dessa nova filosofia de vida, eu encarei mais esse desafio como algo que eu deveria passar, algo que eu deveria vencer e algo que estava na minha vida não por acaso. E conversando com o meu médico, que falou que eu deveria fazer uma cirurgia o mais rápido possível, eu conversei com ele sobre o meu sonho o meu planejamento e tudo que já tinha acontecido em relação a essa corrida, e ele falou, não, você vai correr. Isso é muito importante para você, você vai correr sim. E a gente opera logo na semana seguinte. E assim foi feito. 5h30 da manhã, no dia 31 de julho, eu estava no Pacaembu, um frio enlouquecedor, muito frio aquele dia, eu acho que estavam 6 graus. E chegando lá, encontrei com os meus companheiros de corrida, que estavam lá me esperando, todos me dando um apoio, me admirando até por estar ali naquela situação toda. E eu pude sentir que aquele era o meu momento, que aquele seria um divisor de águas para mim. E realmente foi. Naquela madrugada fria, quando foi dada a largada, com milhares de pessoas correndo, eu não sei quantos mil inscritos eram, mas eram muitos. Nós largamos, ainda era noite, muito fria. E estava ali, cada um, para vencer seus desafios, para vencer seus monstros, para vencer um obstáculo. E assim eu fui, sozinha, vencendo etapa por etapa daquela corrida. E eu falo que aquela corrida traduz cada etapa dela como é a vida da gente. Então, num momento, eu me sentia sozinha, no escuro, com muito frio. Eu levei quase 6 quilômetros até conseguir me aquecer. E depois que eu me aqueci, o sol também amanheceu, e aí você começa a ver as outras pessoas, você começa a passar por vários lugares, alguns com música, outros pessoas gritando, te dando apoio, e você vai vencendo cada etapa. Até que eu peguei uma etapa bem difícil da prova, que é a subida, para quem mora em São Paulo, da 23 de maio, é uma subida longa, que vai terminar no Parque do Ibirapuera. E eu pensei comigo, bom, eu terminando essa subida, já vou estar no quilômetro 13 de 21. Daí pra frente começa a descer e a vida passa a ser mais fácil, né? E é assim com a gente, né? Tem hora que a gente fala, eu vou vencer só esse pedacinho aqui, depois vai ficar tudo mais tranquilo. Bom, depois que eu subi tudo, que eu cheguei no Parque do Ibirapuera e comecei a descer, a partir do quilômetro 13, eu comecei a sentir meu tornozelo, que eu tinha quebrado lá em fevereiro. E comecei a sentir muita dor e uma vontade de desistir, de falar assim, bom, acabou aqui, não vai dar mais. E aí veio novamente aquele pensamento, como assim não vai dar mais? Eu posso diminuir, eu posso chegar caminhando, mas eu não vou desistir. E veio aquele sentimento de que eu não podia desistir, como tudo na vida. Momentos ruins acontecem, momentos que fazem com que a gente pense em largar tudo, mas aí é aquele momento que a gente para, respira fundo, busca força e continua. E foi assim, eu continuei. E foram assim mais 7, 8 quilômetros. Foi quando eu cheguei já próximo de um túnel, chegando já no final da prova, faltando por volta de 3 quilômetros. E eu já tinha feito essa prova anteriormente. Quando chega nesse túnel, realmente é terrível, porque você entra e são mais de 1 quilômetro e pouquinho de túnel, onde falta o ar, é escuro, você já está cansada. Você desce para entrar no túnel e depois você tem que novamente subir para sair dele. E eu pensei, não, é agora que eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar continuar correndo. E nisso,
eu ouvi um treinador falando para algumas mulheres atrás de mim e virou para ela assim: olha, são os últimos 3 quilômetros. Vocês são vencedoras, vocês já chegaram até aqui. Agora vocês conseguem ver a luz no fim do túnel. É hora para vocês, embora vencer tudo que vocês viveram até aqui, é o fim do sacrifício. É a hora de chegar. É a hora, né, da celebração. Vão, se vocês têm perna, é hora de dar tudo que vocês têm. E aquilo foi para mim, não foi para elas. Olha, eu falei, bom, eu cheguei até aqui. E se eu cheguei até aqui, é porque eu mereço vencer. É porque eu venci meus monstros, é porque eu venci meus desafios, é porque eu não deixei me abater. E não é agora que eu vou me abater. Foram os meus 3 melhores quilômetros da prova, os 3 mais rápidos. E o atravessar a linha de chegada fez todo sentido. Ali eu sabia que eu venceria o câncer, que eu venceria qualquer coisa que está aí por vir, que estaria por vir. E que acontecesse o que acontecesse, era isso que eu queria deixar para os meus filhos, essa lição que eu queria deixar para os meus filhos, para as pessoas, de que a gente não desiste. Que mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todos os percalços, que a gente tem que buscar o melhor da gente, que se a gente se dedicar, tudo é possível, a gente consegue. Dá para voltar a trabalhar depois de muito tempo parada, dá para voltar a fazer atividade física, dá para concluir uma meia maratona, que nós somos capazes. Nós somos capazes. Não deixe ninguém dizer que não. Porque essa força está dentro de você. E só você é capaz de resgatá-la. Então, o que eu quero deixar aqui hoje é que procurem em vocês mesmas essa força, essa resiliência, essa capacidade de rever conceitos, reviver planos, criar novos planos. Diga sim sempre para a vida, porque, como todos falam, só termina quando acaba. E enquanto tiver luz, enquanto tiver força, enquanto tiver vida, há esperança e a gente pode e é capaz de lutar. Obrigada.